Bem, vou aproveitar que eu tô aqui com tempo, tô com meu cobertor, tô com cobertor com ventilador, gente, mas é assim, entendeu? Vou responder a esse moço que entrou no meu perfil, ele não me segue, né? Mas também se me seguisse, ele teria todo o direito de sair. Vou responder teologicamente o que ele falou, porque eu percebo que ele não entende muito de Bíblia, eu também não entendo 100%, mas quando a gente entende, a gente responde. Ele disse que, só para falar, para contextualizar, dizer para vocês, é do vídeo de ontem, aquele vídeo que eu postei aqui, que eu falei sobre as drag queens que postaram o vídeo, né? Se você me segue aqui, se você me conhece, você sabe que eu não passo pano para pecado de ninguém. Nem para crente, nem para não crente, nem para drag queen, nem para quem não é drag queen, quem é homo, quem é hétero, seja o que for. O pecado não, mas a gente não pode esquecer que tem vidas por trás. E sim, por conviver nesse meio, eu sei que tem muita hipocrisia. Muitas mãos cheias de pedra, muita pedra menos amor. Vamos lá. Primeiro que ele disse que, porque no vídeo eu dizia, né, que Jesus na cruz, Jesus disse, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Esse cidadão disse que os judeus não sabiam que essas drag queens sabem o que fazem e que os judeus não sabiam. Vamos para a Bíblia, vamos para a teologia. Os judeus não sabiam que ele era Jesus, gente, pelo amor de Deus. Eu gosto das pessoas que elas querem... As pessoas têm todo o direito de ir contra o que eu falo, mas tem que estudar pelo menos, né? Os judeus sabiam, mas não acreditavam em Jesus, né? Jesus falava que era o Messias, até hoje alguns judeus não acreditam. Alguns porque tem um lado judaico que é cristão. E eles debochavam de Jesus, eles sabiam, Jesus falava que ele era o Messias e eles debochavam. Então, crucificaram sabendo, e Jesus disse, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então eles sabiam sim, tá? Então, começo de conversa, né, do texto do querido aqui, do irmão, ele disse que as drag queens sabem, fazem de caso pensado. Os judeus não. Quando Jesus disse isso para os judeus, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, Jesus dizia exatamente isso. Eles acham que me conhecem, mas eles não me conhecem. Eles não acreditam quem eu sou. Até hoje não acreditam. Aquelas pessoas que fizeram aquilo da ceia, em nenhum momento eu disse que a ação delas é certa, pelo contrário. Por isso que eu falei que as pessoas se ofendem, eu fico triste, porque elas não sabem o que elas estão fazendo. Elas não sabem quem é Jesus. Mas Jesus disse na cruz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus disse que a gente deve orar pelos que nos perseguem, e eles perseguem os cristãos. Mas muitos daqueles também, eles são perseguidos, eles não recebem o amor e o ensinamento bíblico da forma que tem que ser, seja qualquer um. Essa é a primeira questão. Depois ele disse que eu tô passando pano, né? Repetindo, se você tá aqui comigo, você sabe que eu não passo pano nem para não crente, nem para crente, nem para cristão, nem para não cristão, nem para pastor, para ninguém, nem para mim mesma. Desde que eu me entendo por cristã, que eu faço alguma coisa na igreja, que eu lidero vidas, eu sempre falo, ainda que eu fale algo, vá para a Bíblia e veja se eu estou sendo maluca, se eu estou sendo mentirosa, se eu estou sendo herege, se eu estou inventando coisas, para ninguém, ok? Então, é muito importante, gente, falar de Jesus, mas conhecer quem Jesus é. Jesus ama cada drag queen que fez aquela encenação ontem. Ele se entristece, porque Jesus veio para se entregar numa cruz. A intenção de Jesus é que todos sejam salvos, que ninguém se percam. E Jesus se entristece quando eu ou você ou qualquer um está longe dele. Isso entristece. Continuo aqui com o meu cobertor quentinho, com você que me segue aqui. Eu quero sempre agradecer a você. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu não brinco de ser cristã. E não sou perfeita. Não sou perfeita. É bem verdade que muitas vezes nós escolhemos quem merece misericórdia. Eu costumo dizer para algumas pessoas, e eu falo isso porque já vivi, a gente ama a misericórdia pra gente, mas pro outro, não. Pro outro, não. Quem conhece o coração é o Senhor. Ele sabe quem é cada um daqueles que fez aquela cena ontem. E talvez, pasmem, no meio daquelas drag queens, tem algumas que serão salvas. Meu Deus, se na heresia, não. Se elas se arrependerem do pecado delas, assim como eu e você, elas serão salvas. A gente não sabe. Por isso que Jesus diz, né, que a gente deve orar por todos, pelos que nos perseguem também. E eu vou continuar falando. E eu respondi para ele, né,
que, assim como ele, tá cheio de gente, cheio de santarrão por aí, né, gente? A verdade é essa. Se eu falasse pra vocês as experiências e as decepções que eu já tive com pessoas dentro da igreja, vocês cairiam pra trás de coisas que eu vivi. Mas eu não desisti, porque eu creio que ainda existam aqueles que não se rendem, que não se vendem, que buscam a verdade. Eu vou continuar falando sim, vou continuar orando sim. É claro que todo aquele que chegar no último suspiro, não se arrepender do seu pecado, será condenado. Isso é bíblico. Mas aquele que crê será salvo. Mas a gente não pode esquecer que o próprio Senhor disse. E chegou uma coisa aqui, eu acho que ele deve estar me respondendo de novo. Vamos ver. O amigo aqui. Jesus disse que muitos falarão, mas Jesus, eu fiz isso, aquilo. A fato, Jesus diz, que está lá na palavra, que no fim de tudo, chegarão para ele e dirão assim, Senhor, mas em teu nome eu preguei, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, e ele vai falar o quê? Afasta-te de mim, eu não vos conheço. Vocês acham que essa palavra vai ser para quem? Para os de fora? Não, os de dentro, que se acham acima de tudo, acima de Deus às vezes. Se acham santarrões. Como eu costumo falar, que Deus tem misericórdia, que a gente não precise passar ou ter certas situações dentro da nossa casa para a gente aprender a amar o próximo. Por isso que a Bíblia fala que chegaria um tempo que o amor de muitos esfriaria. Falam em nome de Cristo, mas não amam. E eu repito, não é amar o pecado. A atitude é pecado. A vida, Deus ama e quer que a gente interceda por eles. E como no meio gospel também se ama polêmica, eu espalhei o meu vídeo, né, por todas as redes. Muito fraco, muito fraco. E aí você sabe, quando você fala de um assunto, as redes começam a mandar vídeos do mesmo assunto, né? Vídeos assim de 100 mil visualizações, porque, gente, as coisas que eu falo às vezes não dá ibope. Pregar a palavra da verdade não dá ibope, né? E o meu vídeo que eu falei pra gente orar por eles, que Deus quer salvar a vida deles, 0. Agora, os vídeos de ódio, de pedras em cima deles, né? De só justiça sem amor, né? Bombaram. Tem vídeo aqui das pessoas esculachando eles de 100 mil visualizações, 200 mil likes. O meu vídeo que é orar por eles é fraco, porque o próprio cristão não quer orar, quer apedrejar. Não fechar, né? Que eu acho que, conhecendo as pessoas, provavelmente nem chegaram nesse último vídeo. Eu quero dizer que não, Deus não se agrada do pecado. Não se agrada do pecado das drag queens. Não se agrada dos meus pecados. Não se agrada dos teus pecados. Não se agrada de pecado de ninguém. E que não, sem arrependimento, não há salvação. Mas Deus ama as drag queens, ama a minha vida, ama a tua vida. Ele morreu por todos. É bem verdade que todos não vão querê-lo, infelizmente. Vão perder uma grande oportunidade, mas ele ama a todos. Que a gente pare com essa coisa de misericórdia para mim, por outro, a moto na rua. Misericórdia para mim, pro outro não. Graça para mim, pro outro não. Isso não é evangelho. Evangelho é transformação, arrependimento, justiça e amor.